Palmeiras precisa realmente de um goleiro. Não tô querendo aqui menosprezar, o Everton é uma porcaria, não. Mas o Palmeiras precisa de um goleiro decisivo para poder ganhar títulos maiores. Esse é o primeiro ponto, André. Esse é o primeiro ponto para essa diretoria do Palmeiras. O Palmeiras estava atrás de goleiro, Lugol? Muito tempo, André. Quem acompanha o canal, há 2 anos eu falando, olha, vai chegar a hora do Everton, o Palmeiras não está preparado para perder o Everton e não está se preparando para perder o Everton. Há 2 anos que eu vejo o decréscimo técnico do Everton, principalmente em reflexo. Principalmente em reflexo. Então... pessoal, os palmeirenses parece que perderam a paciência aí, tanto com Abel Ferreira quanto contra o goleiro Everton, né? Que falhou, né? Falhou no gol do Chelsea. E eu concordo plenamente com o Lugol, né? Eu já percebi que esse goleiro do Palmeiras, quando ele é exigido um pouco mais de reflexo, ele parece que tem algumas... Não sei se ele tem algum problema, mas... Pessoal, eu vi muita gente dizendo, não, a bola não foi franco. Para mim foi franco. Para mim foi franco porque um goleiro como... um exemplo que eu vou dar aqui. Goleiro que joga no Flamengo, que joga no Palmeiras, não pode tomar um gol desse aí, pessoal. Não existe. Ok, a bola desviou, mas a bola... Vamos lá, de 1 grau, de 1 a 10, de um desvio que possa atrapalhar o goleiro, eu vou classificar essa do Palmeiras aí em 2. Em 2, pessoal. Não foi um desvio tão brusco assim que não pudesse o goleiro pegar a bola. Mas o interessante é que ele sequer bota a mão de lado, né? E agora vai ter que aguentar aí. Palmeirenses perderam a paciência, soltaram o verbo, né? Já começou as críticas, né? E Palmeiras não tem um goleiro reserva, né? Vale lembrar isso, né? Por isso que é a preocupação dos torcedores palmeirenses, né? Abel Ferreira colocado na parede, né? Colocado nas cordas, como a gente diz. As críticas começaram a aparecer. Pessoal, eu sempre dizia, o Palmeiras não joga um bom futebol. O Palmeiras tem resultado. Parece que o resultado já não começou mais a aparecer, né? Por isso as críticas, né? Por isso que parte da torcida critica, né? Mas quem acompanha o canal já sabe. Abel Ferreira não é mais aquele cara que consegue botar o time para jogar bem. Não. Ele sempre se preocupa em vencer o próximo jogo. Mas jogar bem, como o Flamengo, é difícil, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, crédito do vídeo, turma do Amendoim, link na descrição. Vamos lá, pessoal. O goleiro, quem tá falando do Everton, André, você tem razão. Quando você pega o histórico dos clubes que venceram o Mundial, o goleiro é uma peça fundamental. Vou trazer lá pro Mundial de 93, 94, onde o Zete pegou tudo. Onde o Zete contra o Milan... Tirou o Palmeiras da Libertadores, Hugo. O Zete tirou o Palmeiras da Libertadores. Aquele 0-0, o Zete tirou... O Pacaembu memorável. Memorável. Então, comentando aí, 93, 94, o Zete fecha o gol e dá o bicampeonato mundial pro São Paulo. Já em 99, o tão ídolo Marcos do Palmeiras, não tô questionando a idolatria do Marcos, mas o fato é que o Marcos entregou a rapadura contra o Manchester United. Ele mesmo disse, ele entregou a rapadura. Já o São Paulo, de novo, com o Liverpool, em 2005, pegou tudo, Rogério Ceni. Tudo. Rogério Ceni pegou tudo. Não teve um senão, tudo. E eu não tô aqui, eu não gosto do Rogério Ceni. Gente, é um dos jogadores que eu tenho mais raiva, é o Rogério Ceni. Mas o fato é que ele, no São Paulo em 2005, fechou o gol. O Liverpool chutou bola na gaveta, no pé da trave. Ele foi buscar uma bola do... Não lembro quem bateu a falta. Ele foi com mão trocada no ninho da coruja. O Rogério Ceni foi buscar. Liverpool 0, São Paulo. O Rogério Ceni fechou o gol. O mesmo aconteceu com o nosso time aí, o Corinthians, contra o Chelsea, André. O tal do Cássio pegou tudo contra o Chelsea, pegou tudo, até pensamento ele pegou contra o Chelsea, pegou tudo. Ou seja, na hora que o Palmeiras precisa de um goleiro que decide, não estou dizendo que o Everton é mau goleiro e o Marcos, não é isso, gente. É que tem momentos que você precisa do grande goleiro. E como você comentou, André, o Courtois, goleiro do Real Madrid, a defesa que ele fez no chute do jogo, Lugol. Última bola do jogo. Você viu que defesa, André? Agora, vou dizer pra você, se o Everton pega aquela bola, não pega nem a pau, André. É capaz de olhar e como foi o primeiro gol. Eu não acho que ele falhou no primeiro gol. Acho que foi uma bola bem colocada, como a do Paulinho foi contra o Botafogo. Não é que a bola é lenta, é que o goleiro tem culpa. Não é isso. O gol é enorme, gente. Sim, por mais que ela seja lenta, foi bem... A falha foi de Mikael. Mas ali faltou o reflexo, pessoal. Claramente faltou o reflexo dele, né? Vanderlan, segundo o Abel Facundo Torres,
que tinha, ele era o cara da marcação da saída de bola do lateral esquerdo. Quer dizer, todo mundo falhou. E o Everton ficou meio que vendido. Foi lenta a bola? Foi. Mas foi bem colocada. Vamos lá, vamos passar. Agora, aquele tomou um gol, Lugol. E sabe, assim, goleiro, ela desviou. Uma coisa é ela desviar, você tá focado, o cara tá armando o chute para bater, o cara bate, o cara sai do pé dele, sai pro canto esquerdo da bola, você vai preparando a sua defesa pro canto esquerdo, de repente ela bate no pé direito e vai pro canto direito. Não tem o que fazer. Agora, outra coisa é dar uma leve desviada, você já querendo sair para encaixar a bola, saindo, que é o que você fala de entrada da bola, como a gente fala, entrou na bola. O Everton entrou na bola antes dela chegar, Lugol. E ele catou o vento e a bola foi para dentro. Ele bateu e ela foi para dentro, Lugol. Mas sim, na verdade, ele quis antecipar antes da bola chegar, pessoal. Foi simplesmente isso, né? Uma cena bizarra. Ele não tem mais agilidade, reflexo. Coisa que o Fábio, com 45 anos, ele pega uma bola dessa, ele vai e consegue puxar com o braço e tirar ela. Coisa que o Courtois fez. O Donnarumma do coisa fez do PSG. Para mim, o PSG, até abrir um parênteses, para mim o PSG vai ser campeão do mundo. Indiscutível, massacrou o Bayern. Então assim, Lugol, não pode. O gol que ele tomou, Lugol, tira o time, tira a sua possibilidade. A hora que o Palmeiras estava começando a um cheiro do jogo, tentando melhorar, tentando corrigir a bobagem do técnico do técnico do Palmeiras, o seu Abel Ferreira, né, o especialista. Vou chamá-lo daqui para frente só de especialista. Ele é um especialista. E aí ele confessa que de 5 escalações ele errou 2, Lugol. Pô, quase 50%, Lugol. Quase 50%, 40% da escalação ele errou. E ele é especialista, Lugol. E outra coisa, antes ele reclamava que não tinha elenco na mão, né? Agora os jogadores chegaram e ele não consegue botar o time para jogar, né? Enfim, o Everton, para mim, falhou no gol, falhou mesmo, Lugol. Ele não teve reflexo de voltar, porque a bola não foi rápida, foi mais lenta, Lugol. Não tem como a bola, você encaixando, você tem que ter a coisa de jogar o corpo e voltar e tirar a bola. Todos os grandes goleiros, todos os times que estão na semifinal, André, tiveram participação dos seus goleiros, Lugol. Até o Fábio, com 44 anos, 44 anos. O Fábio foi um dos principais responsáveis. A bola do jogo também. Pegou. Não, pegou a cabeçada do cara. No primeiro tempo e no segundo tempo ele pegou a última bola do jogo. E no final ele foi buscar a bola no pé do cara. Se jogou, botou o corpo, botou a boca, botou o nariz, botou a cabeça. Ou seja, o Palmeiras precisa realmente de um goleiro. Não tô querendo aqui menosprezar, o Everton é uma porcaria. Não, mas o Palmeiras precisa de um goleiro decisivo para poder ganhar títulos maiores. Esse é o primeiro ponto, André. Esse é o primeiro ponto para essa diretoria do Palmeiras. O Palmeiras estava atrás de goleiro, Lugol? Muito tempo, André. Quem acompanha o canal, há 2 anos eu falando, olha, vai chegar a hora do Everton, o Palmeiras não está preparado para perder o Everton e não está se preparando para perder o Everton. Há 2 anos que eu vejo o decréscimo técnico do Everton, principalmente em reflexo. Então, Lugol, porque 2022 ele tinha uma defesa que não passava nem vento. Então, assim, não se via os defeitos do Everton, porque mal a bola chegava. Gustavo Gomes e Murilo, ou Gustavo Gomes e Luan, era uma defesa intransponível, Lugol. Quando passou a ser uma defesa transponível, o Everton começou a apresentar defeito, Lugol. É nítido. Quando ele começou a ser testado, pessoal, começou a aparecer as falhas. Tá certo aí, André. Isso, Lugol. É nítido então, isso. E tem mais um ponto do Everton que eu quero trazer aqui pra live, que é um ponto que o goleiro, André, ele tem que ter liderança. Não dá pra ter um goleiro só um goleiro técnico que fique debaixo das traves. A peça hoje do goleiro, depois que mudou, que o goleiro até tem uma utilização com os pés. É um líbero no jogo. É um líbero. Então mudou muito. A partir dos anos 2000, onde o goleiro virou líbero, o goleiro precisa também ter importância de uma liderança dentro de campo. E o Everton não a tem. Não tem liderança. Se olha pro Everton, tá com aquela cara dele de assustado. Não, eu não vejo ele orientando a zaga, xingando o zagueiro. Tem que xingar zagueiro. O goleiro tem que xingar zagueiro. Ainda mais quando você tem na sua frente Bruno Fux, Beto Fuscão. André, tem que ter um goleiro que xinga, que participa, que dá bronca, que alinha a marcação, que pede pro time voltar, que pede pro time adiantar. Não dá pra ser um goleiro apático, um goleiro que fica simpllemente esperando. O Fábio fala o tempo todo, Donnarumma fala o tempo todo, grita, xinga, fala. Foi às falas pro goleiro do Botafogo, falou pro goleiro do Botafogo, o que vocês ganharam hoje?
que vocês estão comemorando na nossa cara? O que vocês ganharam? Vocês ganharam a Champions League? É isso aí, Lugol. É isso aí. É goleiro grande, o Courtois, goleiro grande. Goleiro não grande de tamanho, mas grande de experiência, grande de futebol, entendeu, Lugol? É isso. Goleiro que. O Marcos era um goleiro que pouco abria a boca. Pouco abria a boca. O Marcos não era um goleiro disso. O Marcos não era goleiro de liderança. Não era goleiro de liderança. Então, assim, o Rogério Ceni não tem o que se fazer. A gente não gosta do Rogério Ceni na época do São Paulo, porque ele era um vencedor, que era o nosso principal rival, São Paulo ganhava tudo, mas ele era um baita, um capitão, coisa que eu não gosto de ser goleiro capitão, mas não tinha um capitão igual ao do Rogério Ceni, não tinha como ele. Pois é, aí eu não consigo entender, né? Claro, não é a turma do amendoim, mas alguns palmeirenses criticam Rossi, né? Ele sabe sair jogando, joga bem com os pés, tem liderança, né? É aquele cara que tá sempre orientando. Coisa que Everton do Palmeiras não faz isso, né? Isso aí é um ponto bem citado por Lugol e André, né? É um goleiro calado. Ele olhou para ele depois do gol, ele tava assustado, como se dizia assim, meu Deus, onde é que eu tô, né? Simplesmente isso. E o que ele pegava, o que ele pegou na final do Mundial e na Libertadores mesmo. E na Libertadores mesmo. Ele faz um jogo no Chile monstruoso. E era um goleiro monstruoso. Então, Lugol, precisa. O goleiro, não adianta ele pegar a bola. E depois ele pegou bolas que foi no canto dele. O Everton pegou bolas que foi chutado nele e ele jogou pra esse canto. Caralho, se ele não pegar essa bola, então ele não é goleiro, porra. Ele não é goleiro, se ele não pegar a bola que vai no canto dele, que ele tem que só simplesmente se impulsionar para o canto e buscar, não é goleiro. O goleiro de time grande, de time que quer chegar em final, tem que pegar a bola impossível. Pegar a bola possível, todo mundo pega. Tem que pegar a bola impossível e ele não pegou. E olha, ela nem foi tão impossível assim, Lugol. Então, não foi. Colocar na conta dele essa classificação, não digo porque eu não sei se o Palmeiras empatasse e ia para os pênaltis, o que ia acontecer. Né? Não dá para se saber. Agora, se tivesse falado, ele tomou o gol, fomos para os pênaltis e perder, aí ia pôr na conta dele. Mas não sei o que ia acontecer. Mas que ele foi um dos caminhos para a desclassificação do Palmeiras, e eu não tenho dúvida nenhuma, Lugol. E não adianta falar do goleiro desde o Corinthians, que é um cara que traz problema para grupo. É um cara problemático. Carlos Miguel. Brasão dos Santos. Goleiro para se trazer hoje chama-se Brasão dos Santos. Brasão dos Santos. É um enorme goleiro com um enorme potencial, Lugol. Enorme. O Henrique colocou aqui, o Courtois ganhou a Champions pro Real contra o Liverpool. E também o jogo de ontem. Gente, quem assistiu o Real e Borussia Dortmund... Pra mim a bola tinha entrado, Lugol. Não, tinha. A defesa dele... Jamais o Everton pegaria uma bola daquela. Jamais. Ele não pega a bola impossível. Não pega a bola impossível. E para você, André, caso o Palmeiras queira realmente ter um Mundial, eu fiz um vídeo ontem, né, soltando, caso a gente pare com essa vergonha de ficar falando de 51, porque 51 para mim é uma vergonha. Eu acho que foi um título importante, que ficou lá na Copa Rio, mas vamos parar de falar. Vamos parar de falar de 51, que enquanto o torcedor do Palmeiras estiver falando de 51, porque 51... Também concordo, viu, Lugol? O torcedor do Palmeirense se apega muito a 51. E olha que tá difícil ganhar um título mundial, né? Com esse novo formato. O futebol com o Palmeiras foi o único time brasileiro, pessoal, que não conseguiu vencer um europeu, né? Vale ressaltar isso. Nós não vamos abrir oportunidade para olhar para frente e querer ter fome de buscar um título mundial. O Palmeiras não tem um título mundial na qual a sua história merece. O Palmeiras não tem. A gente, como torcedor do Palmeiras, esquece 51, rapaziada, esquece. Se falam que 51 é pinga, deixa ser pinga mesmo. Porque não é do tempo do meu avô. Pinga boa, hein? Tirando a São Francisco, para mim é pinga boa. Para fazer caipirinha é uma maravilha. Não, mas o que eu quero trazer, André, é o seguinte: se a gente ficar preso ao passado, e o palmeirense tem muito disso, né? O palmeirense se chama muleta. É muleta. Então, 51 é muleta do palmeirense. É pior você ficar batendo nessa tecla. É muito pior. Não tem a chance. Gente, não tem a chance. A rota que o Palmeiras é 11 vezes campeão brasileiro. 11 vezes. 12 vezes. A gente arrota, eu falo grosso. E os caras, a CBF, não interessa. Sabe por que a gente arrota? Porque tem um carimbo da CBF. E não tem o carimbo da FIFA, cacete. Não adianta ficar falando de 51. Tira essa merda da frente e vai buscar. É difícil? Se tornou quase que impossível. A chance que o Palmeiras teve, não conseguiu.
Não foi contra o Manchester, o Palmeiras foi melhor que o Manchester. Aliás, o único clube brasileiro que no pau a pau foi melhor, o Corinthians foi pior, foi massacrado, ganhou. Sabe por quê? Porque teve um goleiro que pegou até bola de bunda. O Cássio pegou bola com a bunda no Mundial. E o Rogério Ceni pegou o impossível contra o Liverpool. E o nosso, a primeira bola mais difícil, estava no primeiro pau, jogou, passou por ele e a bola entrou. O Palmeiras foi roubado? Teve gol que não estava impedido, teve pênalti não marcado. O Palmeiras jogou muito mais e não ganhou. Então, gente, vai ficar mais difícil? Ah, não, agora temos que focar na Libertadores para ir buscar o Mundial. O Mundial é o PSG no final do ano, meu irmão. A gente se livrou de não chegar na final, tomar de 12 do PSG, sei lá o que podia acontecer com esse Palmeiras, com esse professor Pardal que nós temos como técnico. Um técnico que não sabe que não existe jogo no meio-campo para ele. Não existe meio-campo. O meio-campo é um deserto do Palmeiras, Lugó. O deserto do Atacama é um vazio. É um vazio o meio-campo do Palmeiras. Então, Lugó, a verdade é o seguinte: quer ganhar Mundial, meu irmão? Prepara-se um time mais forte. Não dá para ir pro Mikael. De novo, Lugó. Quando eu falei, o Palmeiras não tem zagueiro. Não, mas tem o Mikael, que jogou muito no campeonato. Gente do céu, Mikael. Olha o que foi o Mikael. Tomou bola embaixo das pernas. Pois é, pessoal. Eu acho que as críticas são merecidas aí, né? Para o goleiro Everton e também para Abel Ferreira, né? Eu concordo plenamente com o que o Lugó abordou o assunto aí, né? Lugó e André. Pessoal, a gente sabe que o palmeirense é muito apegado, porque o palmeirense tem isso na cabeça, né? Todo mundo diz o Palmeiras não tem mundial, o Palmeiras não tem mundial. E por fim da força, eles querem que 51 seja mundial, né? Porque se eu fosse Palmeiras, por exemplo, se o Flamengo não tivesse conquistado o mundial, tivesse conquistado um torneio na década de 50, né? Se fosse citar isso, pra mim era uma vergonha, né? Mas o torcedor palmeirense se apega muito a isso, né? Se apega muito a isso, né? Vale ressaltar que o Palmeiras fez, pra mim, não foi uma boa participação no Mundial de Clubes, mas eu não me surpreendo porque eu já esperava isso aí mesmo do Palmeiras. O Palmeiras não joga bem faz tempo, pessoal. Aí sempre vem aquela, não porque Abel Ferreira não tem jogadores qualificados. Tá aí. Ele pediu jogadores? Tá aí os jogadores. Vitor Roque, Paulinho, Facundo Torres, entre outros, né? Bruno Fux, Mikael. Muitos jogadores chegaram, né? E cadê o futebol apresentado pelo Palmeiras? Não tem, pessoal. Não tem. Futebol é pobre. O futebol hoje do Palmeiras é pobre, né? E a questão de Lugol tá criticando aí, tá mais do que certo. Tá mais do que certo. Hoje, você pode perguntar a Abel Ferreira, pode perguntar a ele qual é o estilo de jogo, qual é o padrão de jogo do Palmeiras, que ele não sabe. Ele não vai saber responder. Porque Abel Ferreira é aquele treinador que ele arma o time toda a vida para vencer o próximo jogo. Não importa se seja bonito, seja um gol de pênalti, um gol de escanteio, não. Quer vencer o próximo jogo. Ok, a gente até entende. Tem muitos palmeirenses que realmente só observam o resultado, né? Não olha muito para o desempenho da equipe, né? Como o torcedor flamenguista é totalmente diferente, né? O torcedor flamenguista tá sempre olhando para onde? Desempenho. Como foi? Como foi o jogo do Flamengo? Venceu bem, jogando bem, marcou pressão. Como foi? Então, pessoal, torcedor flamenguista já se acostumou. Por quê? Porque só vencer não basta. Você tem que vencer e convencer. Tem que jogar bem. Hoje, qualquer treinador que venha para o Flamengo... Por que é que Tito não deu certo no Flamengo, pessoal? Acho que todo mundo vai saber responder. Qual é o estilo de jogo de Tito? É o clone de Abel Ferreira, a mesma coisa. Ele se preocupa muito em defender. Vocês viram Estevão na coletiva dizendo, olhando para ele, dizendo... Ele foi bem claro com o Estevão. Se você não voltar para marcar o lateral, você não vai jogar comigo. Pronto, isso aí diz tudo. Quer dizer, o melhor jogador do Palmeiras é o jogador que é destaque, é o jogador que a gente sabe que pode fazer diferença. Ele, no lugar de armar um estilo de jogo, um esquema de jogo para o cara ser diferenciado na frente, ele está mais preocupado do cara voltar para marcar lateral. E temos que ser realistas. Se for um Romário da vida, que é claro que hoje não existe mais isso, né? Hoje não tem mais esse jogador. Me lembro na época que Romário foi contratado, se não me engano, foi pro PSV da Holanda.
Romário fazendo muitos gols aqui no futebol brasileiro. Chegou lá, o treinador olhou pra ele e disse: eu quero que você volte pra marcar. Ou era o volante, ou era o zagueiro, coisa assim. Sabe o que o Romário disse? Pode colocar outro no meu canto. Pode colocar um volante ou um cara de marcador, que eu tô aqui pra fazer gol. Tô aqui pra marcar ninguém, não. Simples. É simples assim, pessoal. Ok, a gente sabe também que Felipe Luiz tem esse estilo de jogo, futebol ofensivo, um futebol pra cima. Às vezes até preservando alguns jogadores ali que não marcam muito, como é o caso de Pedro, né? Mas, pessoal, o futebol do Flamengo é totalmente diferente do Palmeiras, né? Outra coisa que eu concordo com o Lugol, na hora de o goleiro fazer a diferença, o goleiro do Palmeiras está sempre entregando a rapadura. Sempre entregando a rapadura. O Everton mais uma vez entregou. E olha que não é a primeira vez não, viu? Eu até disse, de um grau ali que bem avançado de erro de essa falha dele aí, pra mim, ele quis antecipar a bola antes da bola chegar. Não esperou. Quis antecipar. E olha que o desvio foi pouco, viu? Não foi um desvio assim que chamasse tanta atenção. Um desvio pouco, pra mim foi falha assim. E já estão começando a chamar ele de mão de jacaré. André observou uma coisa que eu também já observei em Everton, né? Ele é um goleiro de pouco reflexo. Você não vê ele fazendo grande defesa com bons reflexos, não. Por exemplo, como Fábio, né? Como ele citou aí. Rossi também no Flamengo é um goleiro com bons reflexos. Eu vi muita gente discutir aí que o Everton era mais goleiro do que Rossi. Eu disse, pessoal, pra mim não é. Ok, o Everton chegou a ter uma fase ali brilhante, né? No Palmeiras, muito boa. Mas pra mim, não sabe jogar com os pés, não tem a qualidade de saída de bola como Rossi. E questão de reflexo, pra mim também, Rossi é mais ágil, ele é mais rápido, ele é mais atento, né? Para o goleiro do Palmeiras não, né? Começou as críticas. Abel, será demitido Abel? Substituto de Everton. E os campeonatos brasileiros já começam, né? No sábado, e a gente espera que o Flamengo já comece bem, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião também nos comentários. Se inscreva aí no canal Fla News. E até a próxima, pessoal.